Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos de volta para a segunda aula aqui do nosso curso de liderança, Preparando para Liderar. Nós tivemos falando na primeira aula a respeito do caráter, a respeito do chamado, e agora nós vamos estar dando continuação, né? São 10 pontos que nós vamos estar falando, 5 no início, 5 agora, explicando alguns detalhes. Eu quero avisar mais uma vez, não é tudo que nós temos para passar, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu vou estar trazendo alguns pontos aqui desse curso abençoado de liderança que você pode levar para a sua igreja. Nós paramos no ponto 5, agora chegamos ao ponto 6, né? Ponto de número 6, dos 20 que nós vamos falar, nós chegamos ao ponto 6, que diz assim: chamada ao ministério é um convite a grandes desafios e renúncia. Não é um passeio na Disneylândia. Só aceita quem tem chamado para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz: milita o bom combate como um soldado chamado, preparado e treinado. Tem pessoas que dizem que têm chamado na obra de Deus, mas não querem passar momentos difíceis. Não querem passar por alguma provação, não querem passar por algumas lutas. Chamado ao ministério, a ser líder, você vai tratar com pessoas, você vai tratar com vidas, e por isso os problemas vêm, as tribulações vêm. Então, por isso essa colocação que eu fiz aqui, né? Chamada para o ministério para liderar não é um chamado para a Disneylândia, não é um chamado para um parque de diversões, aonde eu vou viver à vontade, aonde quando você é chamado, você passa a ser observado. A partir do momento em que você é chamado pelo pastor, a partir do momento que você é consagrado ao ministério, da liderança de um grupo, de uma igreja ou de qualquer área do ministério, você começa a ser observado. Então, não é um chamado para brincar. Não é um chamado que você diz assim: se não der certo eu entrego e fica por isso mesmo. Não, chamado é para enfrentar desafios. Porque quem está em audiência, quem está aparecendo na frente, né, do trabalho, é que leva as primeiras pedradas, é que leva as primeiras punhaladas, as primeiras flechadas. Por quê? Porque você está representando um ministério, você está representando uma liderança, você está representando pessoas que estão debaixo da sua liderança, estão debaixo das suas mãos. Então, se você pensa que vir para o ministério é um chamado para brincadeira, é um chamado para um oba-oba, desista, procure outro ramo para a sua vida. Sétimo, um líder tem que reconhecer e respeitar a unção que está sobre outro líder. No livro de Judas, no capítulo 1, verso 9, quando houve uma briga ali do anjo com o Satanás pelo corpo de Moisés, a Bíblia diz que o anjo não ousou levantar a voz contra Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Passou a autoridade. Por quê? Porque apesar de caído, apesar de jogado, destruído, ele foi ungido. E um conselho para você que quer ser líder: respeite a unção que está sobre o outro. Respeite a unção que está principalmente sobre o líder e também principalmente sobre aquele que te chamou para o ministério. Aquele pastor, aquele líder que observou a tua vida e viu que você tinha um chamado e consagrou você ao ministério. Quando você estiver lá em cima, não queira pisar nas outras pessoas. Agora eu acredito que vocês, os obreiros que estão ouvindo, os novos também, os mais antigos, conhecem a história do Chico Diácono. O Chico Diácono era um obreiro que trabalhava na beira do rio, e um certo dia o pastor olhou para ele e viu que todas as vezes que iam fazer a obra de Deus, Chico Diácono, antes de ser diácono, pulava na frente da canoa e começava a remar. E um certo dia o pastor, olhando para ele, disse: eu vou consagrar esse cara ao diaconato. Chamou o Chico, consagrou o Chico, e depois de alguns dias, o Chico pulou na canoa, sentou e cruzou os braços. E o pastor perguntou do Chico: Chico,
Tu não vai remar mais? Ele disse, não, agora eu sou diácono. Quando você é chamado para liderar, quando você é chamado para estar à frente, você não sobe um degrau, você desce um degrau. Porque você, apesar de todos nós, fomos chamados para servir. Mas quando você é consagrado ao ministério, que você passa a ser líder, você tem uma responsabilidade, você desce um degrau para servir. Foi para isso que você foi chamado, não para ser servido. 8. Quem é você na casa de Deus? Quem é você na casa de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo e anote aí no seu caderno. Quem é você na casa de Deus? Você é um vaso para honra ou você é um vaso para desonra? Essa pergunta vai ficar na sua mente. Você gostaria de ter um líder igual a você? Você gostaria de ter um pastor igual a você? Do jeito que você é, ter um líder sobre a tua vida, da forma que você trata as pessoas? Eu tenho aqui alguns exemplos aqui de Safira e Ananias. Safiras e Ananias foram pessoas que envergonharam o seu ministério, que tentaram mentir, que tentaram enganar. Então eles se tornaram vaso para desonra. Quando se fala de engano, de mentira, de roubo de dízimo de oferta alçada, lembra-se logo de quem? Safira e Ananias tentaram mentir para o Espírito Santo. Lembramos também de Judas. Lembramos de Geazi, que quando Eliseu operou ali o milagre na vida do Naamã, ele foi atrás, pegou ali o ouro e a Bíblia diz que ele ficou leproso no lugar do Naamã. Então, meus irmãos, como é que nós queremos ser lembrados? Quem é você na casa de Deus? Você é vaso de honra ou você é vaso de confusão? Você é aquele que procura, né? Ou você tem aqui um vaso de honra aqui, José. José honrou o seu ministério do começo ao fim. Abel também honrou o seu ministério do começo ao fim e terminou a sua história honrado, mesmo morto pelo seu irmão. O seu sangue até hoje fala e serve de testemunho da sua fidelidade. Vaso de honra também igual a Jó. Jó foi um vaso de honra que honrou o nome do Senhor. Ou você vai pular fora do barco quando as coisas apertarem. Ou você vai descer um vaso de desonra, vaso de confusão, que briga com todo mundo na igreja, que esculhamba com um, que não respeita pastor. Né? Você foi chamado para servir. Então, a partir do momento que você é chamado para servir, você tem que ser um vaso de honra na casa de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ponto 9. Você será reconhecido como um grande líder quando... Olha só, essa colocação aqui é muito forte. Você será conhecido como um grande líder quando a sua esposa declarar que você é um grande líder. Quando a sua esposa declarar que você é um grande líder. Por quê, pastor? Porque ela conhece você. A minha esposa me conhece. A sua esposa conhece você. Se alguém quer saber o testemunho seu da sua vida do dia a dia, se você como você é conhecido, né? Se você quer ser um grande líder, você tem que ter o testemunho da sua esposa. Ou você é daqueles, se lembra daquela historinha que se contava na igreja, e que a mulher chegou lá com o pastor e disse: pastor, eu vou morar aqui na igreja. Diz: por quê, filha? Porque lá em casa o homem é um demônio e aqui na igreja ele é crente, então eu quero vir para cá. Quer dizer, não tem o testemunho da esposa. A esposa é um bom termômetro para o nosso ministério. Você será reconhecido como um grande líder quando seus filhos declararem que você é um grande líder. Os filhos poderiam declarar isso. Os filhos poderiam dizer. Infelizmente eu falo isso com tristeza, mas a maioria dos filhos dos crentes hoje não quer saber, principalmente de líderes, porque eu estou falando para líderes. Eles não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus, não querem saber por quê? Por causa do testemunho dos seus pais. Testemunho da mãe, testemunho do pai. Principalmente do pai, que é o sacerdote da casa.
Ele é o testemunho que os filhos... Hoje você pergunta para uma criança o que ela quer ser. Ela quer ser um cantor de rap, uma cantora de funk, ela quer ser uma Anitta da vida, né? Ela quer ser uma Gretchen da vida. Ela não quer ser crente, ela não quer ser pastora, ela não quer ser missionária para dizer o quê? Para ser crente igual meu pai? Para ser crente igual minha mãe, que na igreja é líder, e aqui em casa falta matar a gente, é um demônio, briga com o pai, briga com os filhos, briga com o vizinho. Meu Deus, é uma grande tribulação. Então, se você quer ser lembrado como um grande líder, seus filhos têm que testemunhar. Outra coisa aqui, no verso 9 ainda, do ponto 9. Seus vizinhos, meu Deus, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Os nossos vizinhos, eu quero dar uma notícia para você aqui bem baixinho, para que ninguém possa ouvir. Ei, o diabo está de olho na sua vida. Ei, os teus vizinhos estão de olho na tua vida. Ei, a igreja está de olho na tua vida. Deus está de olho na tua vida. Então, se você quer ser reconhecido como um grande líder, será que eu posso ir lá na tua vizinha, no teu vizinho, e perguntar quem é você? Não, pastor, pelo amor de Deus, os vizinhos conhecem a minha vida, eles sabem do quebra-quebra que tem lá em casa, que eu bato na minha mulher, que a minha mulher me bate, mas nós saímos de mão dada para a igreja, né? Será que é isso que os vizinhos vão falar de você? Será que é isso que os vizinhos vão falar de mim? Então nós temos que tomar muito cuidado no chamado do ministério. O verso 10, para encerrarmos o segundo dia de aula. Um grande líder tem que ser inesquecível. Um grande líder, anote aí, um grande líder tem que ser inesquecível. Fala aqui a história de um rei Jorão, que foi esquecido depois da sua morte. A Bíblia diz que não lembrava dele nem no 7º dia. Não fez falta para ninguém o rei Jorão. Né? Se você ler aqui, não vou poder ler o texto, que é muito longo, né? E o tempo é curto. Né? O livro de 2 Crônicas, capítulo 21, verso 5, 19 e 20. Você vai encontrar, né, ali o testemunho das pessoas dizendo de rei Jorão. Ninguém se lembra desse tal de rei Jorão. Quer dizer, as pessoas, você com certeza que é líder nesse momento, você se lembra de um bom líder que você teve no passado, né? Então, para que você seja um líder inesquecível, eu trabalhei em muitos lugares, pastor João, desde 97, trabalho em igreja, dirigindo para cá, para ali, construindo igreja, fazendo a obra de Deus. Então, eu deixei uma história, né? Eu deixei uma história. Algumas pessoas até hoje, depois de 25 anos, se lembram de mim. Depois de 30 anos, pastor, esse rapaz cantava na igreja, esse rapaz fazia assim. O que essas pessoas estão lembrando de nós? Abel, depois de morto, ainda fala e serve de exemplo no livro de Hebreus, capítulo 11 e o verso 4. O sangue dele ainda fala, o testemunho ficou. Né? É inesquecível. A mulher que foi lavar os pés de Jesus com seus cabelos, também Maria, ficou inesquecível. Uma mulher que se lembra dela até hoje. Será que as pessoas esqueceram de você? Esses dias estava conversando com pessoas que trabalharam comigo numa cidade aqui no Amazonas, onde eu pastoreei. Estava conversando com eles, pastor, estamos com saudade do senhor, vem aqui tomar um café. É muito bom nós sermos lembrados pelas pessoas e lembrados por coisas boas. Para encerrar, o gesto de Maria, a prostituta, marcou a sua história para sempre. Maria marcou a sua história para sempre. Quando se fala em oferta de sacrifício a Deus e adoração profunda, nós lembramos logo que Maria quebrou aquele vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus. Né? Então, como é que as pessoas estão lembrando de nós? Nós temos que fazer um trabalho para o Senhor, para a vida das pessoas. Nós podemos impactar as vidas das pessoas para que elas possam se lembrar de nós. Claro que nem todo mundo é grato.
Claro que nem todo mundo vai se lembrar de você pelas coisas boas que você fez, mas eu, pastor João, tenho uma gama de obreiros, amigos que eram diáconos, eram auxiliares, hoje são pastores, se lembram de mim, né? Muito obrigado, pastor João, por ter nos ajudado naquela época. Então se lembram de nós por coisas boas, tá bom, meus irmãos? Essa é a nossa segunda aula. Daqui a pouco estamos de volta com a terceira aula para você. Fica na paz.